nesse vídeo agora, vamos falar mais de reabsorção tubular, tá? Então aqui a gente vai focar, vamos falar de uma forma, continuando ainda numa abordagem bem geral, porque depois a gente vai falar de cada segmentozinho desse aqui, ó. Então a ideia aqui é a gente falar de uma etapa do processo de reabsorção que se aplica em todo o néfron, tá? E depois a gente vai especificar cada segmento, vendo o que acontece em cada pedacinho desse. Então aqui está o nosso néfron, lindo, maravilhoso, né? Eu sei que para muitos não é, porque acha difícil e tudo, mas olha ele com mais simpatia. Ele é tão importante para a gente, todo enovelado. Vamos desenovelar isso, vamos entender isso melhor? Vamos lá. Então a gente sabe o seguinte, que a gente tem um processo de filtração, que eu já falei a beça aqui, que envolvem as forças de Starling, né? E é a força predominante que vai impulsionar o que é a filtração. É a molécula sair do sangue e cair dentro desse copinho aqui, que é a cápsula de Bowman, onde tem uma mangueirinha que sai, que se enrola todinha, que é o sistema de túbulos. Então a gente sabe que esse processo de saída do sangue envolve basicamente uma força muito importante que a gente chama de pressão hidrostática, né? Então lembrando, as forças de Starling são forças que movimentam água. E a pressão hidrostática é aquela que é a água que é produzida pela água. A água fazendo força contra alguma barreira, contra uma membrana e passando, né? Como uma enxurrada assim. Então a gente tem a arteríola aferente, né? Que é a arteríola que conduz sangue para dentro dos capilares glomerulares, com uma pressão bacana. E aí o que vai acontecer, gente? Dentro do capilar a gente vai ter a pressão hidrostática igual a 60, tá? Então a gente sabe, se a pressão do sangue que chega na arteríola for menor, essa pressão vai ser menor. Se for maior, vai ser maior. A pressão arterial vai ser o grande determinante da pressão hidrostática no capilar. Ok, mas em geral é em torno de 60 milímetros de mercúrio. Beleza. Mas se eu tenho uma força que impulsiona as coisas a saírem do sangue, como é que eu vou ter o retorno para o sangue, né? Que é a reabsorção, né? As moléculas saem e depois elas voltam aqui, elas vão ter oportunidade de voltar. Então, como é que isso vai acontecer? Por quê, gente? Porque eu vou ter a alteração dessa força que empurra todo mundo para fora. Ela precisa ser alterada, senão as coisas não voltariam, eu ia continuar saindo, né? Bom, então lá no capilar peritubular a gente vai ter o evento oposto ao do capilar glomerular. As moléculas vão entrar no capilar peritubular, enquanto o glomerular elas saem. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter uma diminuição da pressão hidrostática. No capilar peritubular a pressão hidrostática vai ser menor, que é essa pressão que impulsiona as moléculas para fora, que empurra todo mundo para fora do vaso sanguíneo. Então a gente tem uma redução importante, olha lá, a pressão hidrostática vai cair para 13. Por que ela cai, gente? É bem lógico isso de entender. Bom, se eu tenho no capilar glomerular a saída das moléculas, e dentre essas moléculas vai ter quem? Água. A água é o mobilizador. A água vai empurrando todo mundo, né? Tá todo mundo junto e misturado no meio aquoso. Então a água vai sair e vai levar todo mundo que nem numa enxurrada, assim, numa onda que leva. Então a gente vai ter essa grande saída. Quanto mais água sai do vaso sanguíneo, mais eu tenho redução dessa força dentro do vaso sanguíneo. A força não é produzida pela água. Se a água diminui, a força diminui. Não é lógico isso? É que nem pensar naquela história da mangueira que rega jardim furada, que eu comentei com vocês. Você pega uma mangueira, faz um monte de buraco nela, vai lá, abre a torneira, à medida que a água vai passando, a água vai esguichando pelos buracos, e esse esguicho ele vai diminuindo ao longo de toda a mangueira, até chegar lá no final, vou imaginar uma mangueira bem longa, lá no final a gente vai ter bem pouca água chegando, né? Porque a água vai se perdendo no caminho e a altura do esguicho diminui porque a pressão dentro da mangueira está diminuindo. Porque eu estou diminuindo o volume. É justamente isso que acontece aí no capilar glomerular. Tá? À medida que vai saindo líquido, essa pressão dentro do capilar vai caindo. Até chegar a 13, vai sair aqui com esse valor. E é o valor que vai aparecer no capilar peritubular. Ok. Então a força que empurra, que expulsa todo mundo do vaso, ela diminui. Beleza. Então agora vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então olha só, gente. A reabsorção envolve a passagem da molécula por 3 espaços. Que espaços são esses? Túbulo, né, o lúmen tubular, o interstício, espaço intersticial e o capilar peritubular. Beleza. Eu destaquei aí interstício e capilar peritubular porque é o que a gente vai tratar agora. Então isso vai acontecer ao longo de todo o néfron. Só que do túbulo para o interstício, em cada
cada pedacinho acontece um negócio diferente. Então a gente vai falar de cada pedacinho. A gente vai fazer o estudo analisando os pedacinhos do sistema de tubos, ou seja, os segmentos. Tá? Então vamos falar agora da força de Starling, que é o que vai estar envolvido na passagem da molécula do interstício para o capilar, que vai ser igual em todo o néfron. Então vamos falar agora que vai se aplicar tudo e depois a gente fala da primeira etapa aqui, né? Do primeiro pedaço que vai ser percorrido. Então a molécula vai percorrer esse trajeto aqui, ó. Sai do túbulo, cai no interstício, do interstício cai no capilar. Do interstício para o capilar a gente tem forças de Starling, ok? Que vai acontecer do mesmo jeito em todo o néfron. Agora do túbulo para o interstício vai ser diferente nos diversos segmentos. E a gente vai fazer vídeos específicos para cada segmento. Bom, então como é que vão ser essas forças, gente? A gente tem dois tipos de força de Starling. As duas mobilizam o quê? Água. Movimenta a água. Quando movimenta a água, movimenta tudo. Então a gente vai ter a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. A gente vai ter essas duas pressões acontecendo nos dois espaços, interstício e capilar, tá? E aí a gente tem essas pressões atuando num determinado sentido. Algumas vão ser favoráveis, outras contrárias. O que vai determinar se a molécula vai para um lado ou vai para o outro vai ser o desequilíbrio dessas forças, né? Vai ser o lado que tiver com mais força, as forças que atuam com maior intensidade no sentido interstício capilar, vai fazer com que a molécula vá nesse sentido. Então vamos entender isso aqui, né? Agora ficou meio confuso, eu acho. Então olha lá, no capilar peritubular, como é que vão ser essas forças em termos de valores? A pressão hidrostática vai ser igual a 13, a gente viu. A pressão hidrostática é uma pressão que atua em que sentido, gente? Sempre expulsando do capilar. Sempre. A pressão hidrostática capilar é uma força que empurra a molécula para fora do vaso sanguíneo, tá? Então ela expulsa do vaso sanguíneo. Beleza. É produzida por quem? Pelo líquido plasmático, que é a água que compõe o sangue, né? Então lá a água vai compor basicamente o plasma, então a gente chama o líquido plasmático, tem um monte de coisa lá misturado. Então a água que está ali, ela que vai produzir essa força. Então é uma força que bate na parede, né? E que quer sair, que é determinada pela pressão arterial. Então aqui no capilar peritubular ela é igual a 13. Então ela é uma força que atua do capilar pro interstício. Então significa que ela é uma força contrária à reabsorção. Tudo que é favorável à filtração vai ser contrário à reabsorção. Por quê? A força nunca muda o seu sentido de atuação. O que acontece é que ela muda a sua intensidade. Aqui no caso ela diminuiu, tá bom? Então é uma força contrária à reabsorção. Ela é o oposto. Ela quer tirar do capilar e jogar para o interstício. Ela é igual a 13. Só que dentro do capilar a gente vai ter lá uma proteína linda, maravilhosa, chamada albumina, que é bem grandona, e ela não sai no filtrado. Não deve sair, só sai em condições muito anormais. Em condições normais ela fica lá guardadinha, porque ela é muito grande, ela não passa na fenestra, não passa lá na fenda de filtração e tudo mais. Eu já comentei isso até aqui. E vamos falar um pouco mais até. Bom, então o que acontece? A albumina, as proteínas, geralmente elas exercem grande força osmótica. Então enquanto a pressão hidrostática é a água que empurra, a coloidosmótica é um elemento que tem grande força osmótica que puxa a água na sua direção. Então se eu tenho a albumina aprisionada dentro do espaço vascular e ele é uma grande esponja, por que as proteínas são interessantes para isso, gente? Porque elas são grandes e têm carga elétrica. Então elas são grandes agentes osmóticos. A gente vai ter essa albumina lá dentro do capilar peritubular puxando a água para dentro do capilar. E aí essa força exercida pela albumina lá dentro do capilar é igual a 32, tá vendo? E é uma força então que puxa para o capilar, ou seja, ela é uma força favorável. Por isso que eu botei esse positivo aqui. Beleza, ela favorece a reabsorção. No interstício a gente vai ter também essas duas forças de Starling lá presentes. Por quê? Porque a gente tem líquido no interstício, líquido intersticial que vai produzir uma força, uma pressão hidrostática de 6, a gente chama de PI, né? O I de interstício, aqui o Czinho de capilar. E a gente também vai ter proteínas intersticiais diversas, dentre elas ácido hialurônico, proteoglicanos e por aí vai. O ácido hialurônico talvez seja o principal. E aí essas proteínas intersticiais também vão ter a habilidade de puxar água na sua direção, né? E aí ela vai produzir essa força aqui de 15.
Bom, então vamos pensar o seguinte, ó. O líquido no interstício, o líquido vai empurrar para onde? Sempre para o outro espaço. Então a gente vai ter a pressão hidrostática intersticial produzindo força no sentido do capilar. A proteína no interstício vai puxar água para onde? Para o interstício. Beleza, então vamos ter aqui, ó, a pressão hidrostática do interstício, ela é favorável à reabsorção, porque ela vai empurrar as moléculas para um outro espaço, ou seja, para o capilar, favorável, no sentido da reabsorção. Enquanto as proteínas intersticiais, elas vão puxar água para o interstício, então elas são contrárias à reabsorção. O que a gente tem aqui, gente? Uma resultante de 10. Então, quando a gente junta as negativas, né, soma as duas negativas, soma as duas positivas e depois diminui tudo, a gente vai ter um total aqui de 10. 10 de força favorável para a reabsorção, tá? Graças a quem? Qual que é a principal força de reabsorção aqui? A pressão coloidosmótica do capilar. Ela é a maior, ó. Essa aqui é só 6. Essa aqui é 32. Quem que determina essa força? Concentração plasmática de albumina. Então, a alteração da concentração plasmática de albumina vai impactar no processo de reabsorção? Vai. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então a gente se vê. Até mais.